Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Altíssimo e onipotente e bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti, Altíssimo, eles convêm, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, ao qual faz o dia e por ele alumia. E ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, pelas estrelas que no céu formastes, claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, e todo o tempo, pelo qual dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual ilumina a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a Mãe a Terra, a qual nos sustenta, governa e produz diversos frutos, flores coloridos e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santa vontade, a qual a morte não o fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva-o com grande humildade. E aí, Diego? Olá, gente boa. Qual é o homenageado de hoje Olá, do nosso canal? do canal Museu do Agricultor. Qual é o homenageado de hoje do Como vocês canal? puderam ver e ouvir, né, nós hoje vamos falar um pouco da história de vida de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que é um santo tão querido por todos nós, um santo tão querido pela Igreja de Cristo, pela Igreja Católica. Ô Diego, me diz uma coisa. Assim, fazia tempo que eu queria fazer um vídeo sobre São Francisco, né? Sim. Porque São Francisco é um dos santos, assim, da minha devoção. Porque, na verdade, não é uma devoção, é uma admiração que eu tenho pela história de São Francisco. Devoção é admiração. É a mesma coisa? Então é isso. Eu tenho admiração pela história de São Francisco, pelo que ele foi, pelo que ele fez, pelas causas que ele defendia. E eu já assisti o filme de São Francisco, né? Uma história linda, né? Não só o filme, a gente já lê sobre São Francisco. Me fala aí um pouco da vida de São Francisco. Então vamos começar do início, né? Quando a gente vai contar a história de uma pessoa, nós temos que começar do início. Né, Clemilda? Clemilda, que é uma, vamos dizer assim, um especialista em genealogia, né, Clemilda? Isso.
a gente tem que começar do início, né, Clamilda? É Então, verdade. São Francisco de Assis nasceu em Assis, como já diz o próprio nome dele, né? Francisco de Assis. Ele nasce em Assis há 800 anos atrás. Há mais de 800 anos atrás. Francisco de Assis nasceu em Assis no ano de 1181 ou 1182. 1181. 1181 ou 1182. Cara, há 800 anos atrás. Não é? 800 anos. Ele nasceu na Idade Média, na era medieval, Em qual país? na Itália. Na em Itália, Assis. né? É Assis. Em Assis. E São Francisco era de uma família fidalga. O que significa fidalga? Uma família fidalga é uma família rica. Uma Certo. família que tinha poder. Né? O pai dele era um vendedor de tecidos. Né? Ele importava tecidos da França para vender na Itália, tecidos finos. Sei. Ele era, vamos dizer assim, da burguesia. Tá Era um homem rico, era um nobre, certo. né, naquela época. Né? E São Francisco de Assis conviveu, né, com seu pai e sua família, seu pai e sua mãe, e ele era um jovem como qualquer um jovem, Sei. que almejava, vamos dizer assim, uma vida para aquela época, né, o que era a vida na Idade Média para um jovem? Era lutar, né, era defender o seu território. Sim. A gente sabe que na Idade Média existiam muitos conflitos, e São Francisco desejava em ser um cavaleiro do rei, um cavaleiro real. Né? Estou entendendo. Tá entendendo, né? Seria um sonho assim para muitos daqueles jovens Era um daquela sonho época. tanto de São Francisco de Assis quanto de seu pai. Sim. Era um sonho que ele tinha, era um sonho que ele almejava. Servir a coroa. De servir a coroa, de ser reconhecido como um cavaleiro. Né? Hum. Ainda hoje, né, a gente diz assim, fulano é um cavalheiro, né? Um cavaleiro. Vem dessa época, porque ele era um cavaleiro real. Né? Ele queria ser, e ele pretendia ser um cavaleiro. Certo. E São Francisco, ele lutou em muitas batalhas. E foi, Diego? Ele lutou em muitas batalhas naquela época. Sim. E ele foi para uma batalha, Clemilda, e nessa batalha ele não saiu vitorioso. Né? Essa batalha era decisiva para ele se tornar um cavaleiro do rei. E ele não conseguiu se tornar um cavaleiro do rei. Eita. E ele foi preso. E Foi seus preso? amigos, muitos de seus amigos foram mortos. E ele foi preso. E o seu pai era uma cidade vizinha, a cidade de Assis. Era que eles lutavam, brigavam muito naquela época, cidades vizinhas. E ele foi preso e ficou por muitos dias preso. E seu pai foi o libertar. Só que Francisco de Assis, a partir do momento da sua prisão, ele começou a mudar. Ele foi tocado, entendeu? Sei. E São Francisco de Assis volta para casa, só que ele volta de uma forma diferente. Ele já não tinha mais aquele desejo, né, de ser alguma coisa, alguma chama, né, alguém tinha acendido uma chama em São Francisco de Assis. Ele também deve ter visto muitos horrores nessa guerra, né? Com certeza. E ele percebeu que aquilo não era um caminho, talvez, né? Um caminho, né? Que existiam outras formas de combater. Assim como Paulo diz, combater o bom combate. Né? Então ele volta para casa e vai ajudar o pai. Logo depois, né, nessa época, na Idade Média, né, existiam as cruzadas. Você sabe, né? As cruzadas santas. Sei. E São Francisco de Assis também foi convencido pelos seus amigos e pelo seu pai a ir lutar numa cruzada. Quer dizer que ele foi para as cruzadas. Ele não chegou ali, você vai... Sei. Preste atenção que eu vou chegar lá. Ah. E São Francisco de Assis foi para essa cruzada e ele não chega a ir à cruzada. Sim. Ele desiste no caminho, ele volta. E para aquela época, né, isso era um sinal de fraqueza. Uma vergonha, né? O pai pra dele família. o pai dele não demonstrou isso diretamente, vamos dizer assim, logo. Porém a gente via... Mas as mais línguas, isso, com certeza. Ele não ficou satisfeito com aquilo. Sim. Então São Francisco de Assis ele começa a ter uma perspectiva de vida, de mudança, de mudar e de ver que aquela vida não era a vida que ele queria seguir. Não era a vida que ele queria seguir e ele começa a mudar. Estou entendendo. Tá entendendo? Ele começa a mudar a sua vida. Então São Francisco de Assis começa a visitar naquela época os leprosos. Naquela época existiam muitos leprosos e quem era leproso, ele Era separado, era né? separado.
Eles viviam em cavernas, em lugares onde não podiam chegar. Esperando a morte chegar, que nem só dizia. Esperando a morte chegar. Verdade. E São Francisco de Assis passou a frequentar este lugar. E lá ele viu horrores, né? Ele viu pessoas sendo comidas vivas, né? Naquela época, que era uma doença que não tinha cura. Pessoas sendo mutiladas pelaquela doença, né? Sendo chagadas, né? Pelo lepra, né? O lepra nos dias de hoje, como é que se chama a lepra? Hanseníase. Só que hoje tem um tratamento, né? Hoje não é uma doença mais. Naquele tempo... E São Francisco de Assis viu a necessidade de ajudar esses irmãos que estavam à margem, eles estavam esquecidos pelo poder público, que não os ajudava porque dizia que eles eram impuros. Aí tinha isso ainda, além da doença, ainda eram discriminados. Eram discriminados. Que era como se fosse, eles mereciam aquele castigo, mais ou menos. Eles mereciam aquele castigo. E São Francisco foi visto com um desses leprosos, e São Francisco o abraça e o beija. E isso foi um escândalo para a cidade. Maria, beijar um impuro? Como é que um filho de um dos homens ricos de Assis beija um leproso? Eita. E São Francisco começa a mudar. Ele vê que tem uma chama, alguma coisa que estava ardendo dentro dele, gritando dentro dele, e ele ainda não entendia. Que chama era essa que ardia no seu peito? Quem era essa voz que gritava dentro de si? Ele tinha essa vontade de praticar essas coisas. Ele era cristão. Mas não entendia bem o que era o destino dele ainda. Ele não entendia bem o seu destino ainda. Né? E São Francisco de Assis volta e ele começa a andar. E próximo a Assis, né, do vilarejo de Assis, existia uma igreja de São Damião, que se encontrava em ruínas. E São Francisco passa a frequentar essa igrejinha em ruínas. A igreja toda caída. Sim. Ele passa a frequentar essa igreja. E com o passar do tempo, Emilda, ele volta para casa, né? Ele continua com seu pai e sua mãe. Porém, um dia o pai dele viaja e São Francisco vende todos os tecidos que tinha na loja do seu pai. Para quê? Sei não. Para reconstruir a igreja de São Damião. Ave Maria. Para ajudar aos pobres leprosos. Porque quem frequentava a igreja de São Damião, que estava demolida, eram os pobres leprosos que moravam os impuros. Os impuros. E São Francisco ainda tem um sonho, né, onde ele escuta uma voz que dizia assim: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Tô entendendo. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Por várias vezes ele sonhou, né? Ele escutou essa voz através de sonhos. E ele vende todos os tecidos de seu pai, dá o dinheiro ao padre que administrava aquela região para que reconstruísse a igreja de São Damião. E quando o pai de Francisco chega, que não encontra nada, né? E Francisco pergunta, né? Ele pergunta a Francisco o que é que acontece. E Francisco vai e diz, né, o que fez. Ele vendeu tudo a preço de banana, né? Ele vendeu tudo muito barato. Ele fez uma promoção, uma liquidação da loja. Disse, papai, aqueles tecidos estavam aí há anos. Eu vendi. Ele disse, cadê o dinheiro? Ele disse, eu doei para o padre, para ele reconstruir a igreja de São Damião e ajudar aos pobres leprosos. Isso para ele foi, vamos dizer assim, um escárnio, uma grande... foi uma coisa fora do comum, né? O seu filho, que ele tanto amava, né? O que era que estava acontecendo com o seu filho? Então ele procura. Acho que deve ter dito que ele era louco, né? No mínimo isso, né? Com certeza. Muita gente nem chegava preso. Muita gente deixou até de comprar os tecidos do pai dele porque dizia que Francisco vivia junto com os leprosos e podia o tecido estar contaminado. Ixi. E Francisco, ele continua com a chama ardente, né, no seu peito. E o pai dele procura o bispo lá de Assis, né, da localidade. E é marcada uma audiência pública, né? Para que São Francisco se retrate diante de toda a população e que devolva o dinheiro e faça as pazes com o seu pai. Eita, tudo isso, né? Tem um bispo... Né, então a família dele era importante mesmo, porque envolver um bispo para fazer isso. É importante. Aí o bispo chamou todo mundo, fez uma audiência pública, onde São Francisco se retratou, né, devolveu o dinheiro a seus pais, ao seu pai, né, principalmente. E daí começa a vida, né, a vida santa de São Francisco de Assis. Porque é nesse episódio, né, aí, onde São Francisco devolve tudo ao seu pai. Ele disse que não queria nada mais que fosse dele.
ele abria mão de tudo que pertencesse a ele, que viesse a pertencer um dia, através de herança. Sei como é. Né? Ele abriu mão. Ele abriu mão da herança como forma de pagamento pelo o dano que ele tinha causado, vamos dizer assim, né? E para se livrar também daquilo. Até mesmo as vestimentas. As vestimentas? Até mesmo as vestimentas. E a saiu pelado, foi? Ele se despiu de tudo que tinha. Ele podia andar pelado? E ficou nu na frente. Sério? De todo mundo que estava na audiência. Valeu-me meu padecício. E saiu. O bispo, né? Alguma pessoa que estava ali no momento enrolou com a capa e Francisco foi embora. E a partir desse momento... Pelado com a mão no bolso. Francisco começa, né, a juntar pedrinhas. Como um trabalho de formiguinha mesmo, para reconstruir a igreja. Que ele pegou o dinheiro, devolveu e ficou sem dinheiro. E ele escutava uma voz para que ele pudesse reconstruir essa igreja. Tô entendendo. Só que São Francisco de Assis não entendia que igreja era essa que ele estava precisando reconstruir. Não era um templo físico, não era um prédio. Sei. Era um templo espiritual de muitas pessoas que se encontravam abalados. Cristo pedia que São Francisco reconstruísse a igreja que ele deixou na terra. A igreja física, que somos nós. Igreja viva, vamos A igreja dizer. viva e militar, que somos nós. Que se encontrava tão corrompida naquele momento. E São Francisco começou com o seu trabalho de formiguinha ali. E em um certo momento ele começou, Clemilda, a impressionar. E em pouco tempo São Francisco tinha muitos adeptos. Com certeza os impuros, os desprezados, Com certeza, as pessoas os ignorados. E uma jovem também de Assis, que achou muito bonito e que admirava Francisco desde quando ela vivia, desde sua infância. Foi Clara. Quem nunca viu falar de Santa Clara de Assis? É Santa Clara. Santa Clara, né? que foi contemporânea de São Francisco. Sim. E Santa Clara estava prometida em casamento a um homem. Ela também era uma fidalga. Ela também era de uma família rica. E ela estava prometida em casamento a um rapaz, porém, ela não via-se casada. E ela tinha um tio muito cruel, que cobrava muito. O pai dela não cobrava, mas o tio cobrava. Que ela se casasse. Porém, o pai dela vai e morre. E ela fica na tutela do tio. Na tutela do tio. Certo. E esse tio, ele oprime muito ela e quer que ela se case, mas ela, porém, não sentia amor pelo jovem. E eles queriam que ela se casasse. Que naquele tempo o amor não era o principal para um casamento. Não era né? o amor. O casamento naquela época era tratado como um negócio. Verdade. Era um meio de vida para que a família conseguisse mais status. Então, não se casava um nobre com um pobre. Era nobre com nobre. Era pobre com pobre. Né? Não se casava uma pessoa desfavorecida com um rico. Eles sempre estavam ali naquele círculo. O casamento era um grande contrato, né? Vamos dizer assim. Era um contrato. E Clara, ela não sentia essa vontade. E ela procura Francisco e diz que quer seguir a ele. Porém, Francisco diz, não pode. Não tenho como lhe acolher. Aqui nós só temos homens. O que vão pensar de nós? Né? Entendi. E ela volta para casa e ali ela fica por muito tempo. Né? E quando São Francisco de Assis tomou uma proporção muito grande, muitas pessoas o consideravam como herege. Com certeza. Né? Por quê? Por que São Francisco era considerado como herege? Que regra de vida era essa? A regra de vida de São Francisco era a regra de vida do Evangelho. A regra de vida que o próprio Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se dispam de tudo que tem, doem aos pobres e me sigam. Tomem por si. Né? Renuncie a si mesmo, tomem por si a sua cruz e sigam-me. Essa era a regra de vida de São Francisco de Assis. Estou entendendo. Né? Que viveu uma vida muito simples. Né? E o bispo procura São Francisco. Né? Eles procuram e dizem, Francisco, você tem que ir ao Papa. Para que o Papa reconheça uma ordem para você, para que as pessoas não o chamem de herege. E ele foi ao Papa. Né? Assim não fica tão distante de Roma, né? Na Itália. E ele foi ao Papa Inocêncio III, na época. E chegando lá, o Papa o recebe, porque a audiência estava marcada pelo bispo de Assis. Porém, naquela época, né, quem tomava, vamos dizer assim, eram os cardeais que estavam junto com o Papa. Você não tinha nem direito de falar com o Papa diretamente. Hoje é do mesmo jeito. Aí, porém, Clemilda, o Papa o recebeu, mas naquele momento, São Francisco entregou a regra de vida, mas naquele momento ele não fez nada por Francisco. Mas ele ainda chegou a falar com o Papa? Ele chegou até a ser expulso do palácio papal.
Porém, Sofreu, o cara ele sofreu. ficou ali nos arredores de Roma, né? Não. E quando foi à noite, o Papa foi, um dia depois, e teve um sonho. O Francisco, uma igreja caindo e São Francisco sustentando os pilares da igreja. E o Papa, ligeiro, manda procurar Francisco. E reconheceu São Francisco, né, como uma ordem. Daí surgiu a ordem ordem de São dos Francisco, dos franciscanos. A ordem dos franciscanos. Ela era reconhecida pelo Papa Sim. em 1916 naquela época. E aí São Francisco pôde ir, né? E a partir desse momento começou-se a seguirem, a surgirem muitas pessoas que foram de encontro a São Francisco para lhe ajudar no seu projeto de vida. Em pouco tempo já eram pessoas pelo mundo inteiro. O que prega a ordem dos franciscanos? A humildade. A humildade. A humildade. Por isso que ele é de chinelinha. Mostra ele aí de novo. Ele é de chinelinha, né? É. As chinelinhas. Um hábito simples. O que significa a caveirinha? Não sei. Explica aí o povo. A humanidade? E do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E a Bíblia? É a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. E a cruz Sim. é o cristianismo, né? Sim. E por que eles faziam essa cucurutazinha? Tu sabe? É uma forma de vida deles, né? Para se despedir de qualquer beleza que eles tivessem. E eles fazendo eles ficavam feios, eles não queriam, né? O primeiro momento de uma pessoa que entra numa ordem religiosa é cortar o cabelo. Eles cortam o cabelo. Alguns ficam careca, outros fazem, os franciscanos fazem, né? Essa caputinha. As freiras cortam o cabelo, é por isso que elas ficam com o cabelo encoberto, né? Entendi. Eles têm que se despedir de da vaidade. Da vaidade. Acho que eu vou entrar para o São Francisco. Pra... Mulher pode entrar para o franciscano? Sim, claro, é franciscano. Claro, é franciscano, é mesmo. Então, Clemilda, São Francisco começa a difundir, vamos dizer assim, o Evangelho, né? Como Jesus o ensinou, como Jesus Cristo pregou, né? Como Jesus Cristo viveu. E São Francisco viveu uma vida muito simples. Exatamente. Simples. Da forma que Jesus viveu. Concordo demais. Nós vemos pela sua própria vestimenta. Não é uma vestimenta exuberante, era uma vestimenta simples. Ainda hoje os franciscanos vivem. Né? Eles têm uma forma de vida que eles chamam uma fraternidade, né? Eu digo, é nisso que eu acredito, que Jesus desse mundo não formou. É nisso que nós acreditamos. Né? Deveria ser. E São Francisco ele tinha uma ligação muito grande com a natureza. Sim, é isso. Isso aí explica o cenário que a gente está, né? É o que nós achamos. O que eu acho bonito em Francisco, primeiramente, é a sua humildade. Certo. É o seu reconhecimento de que nós não somos nada. Que nada aqui na Terra nós temos, que tudo aqui na Terra nós administramos. Eu não posso dizer, eu tenho isso, eu administro isso, Deus me deu para que eu administre. Porque quando nós morremos, nós não levamos nada. É verdade. Tudo fica aqui na Terra. Então, Clemildo, o que é que acontece? São Francisco tem uma ligação muito grande com a natureza. Né? Como eu li aí para vocês no início do vídeo, São Francisco tem uma regra de vida voltada ao amor, voltada à natureza. Né? Ele pregava tudo para os pobres. Tudo dele era para os pobres. Né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante de São Francisco de Assis é que tudo ele chamava de irmão. Sim, essa história de irmão, né? Irmão Sol, irmão Lua. Irmão Sol, irmão Lua, irmã Natureza, irmã Terra. Irmã Morte. Porque ele reconhece que ele é integrante dessa natureza. Com certeza. Que nós somos criaturas de um Deus Criador. Os passarinhos, irmão passarinho. Com certeza, o irmão vento que dá, com sua vez, as nossas irmãs árvores. Então essa ligação... Irmãos folhas secas, ó. Essa ligação que Francisco tem com a terra, né? Que Francisco tem com a natureza, é uma ligação que nós também temos que ter. Muito. O respeito que nós temos que ter com a mãe terra, com a mãe natureza, com os nossos irmãos animais. Legal. Né? Diego, eu me identifico muito com o que São Francisco prega. Não é à toa que é um dos santos assim que eu mais admiro a história de vida dele. Uma história de vida linda. E aquilo que representa a religiosidade para mim, é isso, é exatamente isso. É a simplicidade de Cristo. A simplicidade. E a simplicidade, né, Diego? É a simplicidade de Cristo. Cristo é simples. Então, São Francisco procurou viver com seus irmãos, né, seus irmãos frades. De forma simples. De forma simples. E uma vida tão curta. Exatamente. Uma vida tão passageira que foi a vida de São Francisco. São Francisco viveu 44 anos. Só, Diego. Era um jovem. E fez tanta coisa. Cara, eu já tô com 50. Inclusive, São Francisco conseguiu, né? Tinha uma guerra santa. Mas ele só viveu 44 anos e morreu de quê? Ele morreu
naquela época as pessoas não viviam muito tempo, Clemilda. Era... Poxa, eu pensava que ele tinha chegado perto dos 100 Não, pelo que ele deixou. Assim. Eu vou chegar lá na parte da morte de São Francisco. Sim. São Francisco, ele procurava viver, Clemilda, de uma forma simples, né? Ele andava descalço, com as suas roupinhas maltrapilhas, era mal visto por muitos, inclusive por muitos administradores da igreja, apesar de ele ter sido reconhecido pelo Papa Inocêncio III, né? Sim. E São Francisco tinha uma guerra naquela época, que era a guerra para reaver a Terra Santa. Sim, certo. Israel. É, né? é verdade. Que eram as famosas cruzadas. As cruzadas, isso. Que praticaram barbaridades. E São Francisco foi chamado para participar. Mesmo depois dele... Só que São Francisco foi como ele está aqui. Rapaz, e ele ainda foi. Porque ele levou como arma a sabedoria, a simplicidade, a humildade. E São Francisco chegou lá no acampamento onde estavam lá os cavaleiros e foi mal compreendido por eles. E São Francisco foi sozinho e perguntou: onde fica Israel? Siga reto. E São Francisco seguiu reto, chegou até o acampamento. Eu esqueci agora o nome do povo que estava dominando a Terra Santa. Sarracenos. Era os sarracenos. Isso mesmo, muito obrigado. Os sarracenos. E ele falou lá com o sheik, era o que dominava lá. Ele falou ainda com... Falou. Eu sabia o nome desse cara. Na hora que ele chegou lá para falar com ele, o que vamos dizer assim, o porta-voz já mandou que matasse, que degolasse São Francisco. E seu irmão foi só Francisco e outro, que era Iluminato, que andava com ele, que era o fiel seguidor de São Francisco. E ele diz uma palavra bem bonita, né? Que viemos falar de Jesus, filho de Maria. Certo. E os sarracenos eram muçulmanos, né? É. E o sheik que estava lá, eu acho que é um sheik, era uma coisa assim. Ele que estava lá dentro escutou, né? Quem assistiu o filme vai ver bem direitinho. Escutou a voz, né, dessa palavra e disse: não vai matar. Você não escutou o que ele disse? Que ele veio falar de Jesus? Porque para muita gente, os muçulmanos, eles não acreditam em Jesus, né? Mas os muçulmanos acreditam em Jesus. Não da forma que eles só não acham que ele é o profeta. O profeta, assim, né? que ele é o Salvador. Eles acham, né, que Maomé no caso, né? Mas eles acreditam. Eles têm. No Alcorão fala. Inclusive São Francisco citou. E ele ficou amigo de São Francisco, né? Acho que era Saladino. Acho que era Saladino. E ele propôs um acordo, né? São Francisco propôs um acordo, né? Que ele deixasse, né? Vamos fazer um acordo, vocês tomam conta do templo de Salomão, que tanto representa para vocês, o pai Abraão. E nós tomamos conta do onde Jesus nasceu, do Santo Sepulcro. E olha que acordo interessante. E ele aceitou. E São Francisco, ele deu até um presente a São Francisco. E São Francisco volta feliz da vida. São Francisco era um sábio. Até onde estava o acampamento lá dos cavaleiros, né? Das cruzadas. E quem estava à frente não aceitou. Ah, com certeza. Não aceitou. Queriam dominar, queriam escravizar, matar. Forma, né? E São Francisco volta para casa. Arrasado. E Tentou salvar milhões de vidas. Tentou salvar. Né? E ele volta, Clemilda. Ele não levou armas para ir para falar com... A arma que ele levou foi a sabedoria. A sabedoria que... Cara, eu não sabia dessa história. Agora é que eu tô fã mesmo de São Francisco. Então São Francisco volta para casa e está próximo do Natal. Você sabe quem monta o primeiro presépio? Mas tu não vai dizer que foi São Francisco, não. São Francisco de Assis. Eita, ele não monta um presépio em Belém. Ele diz, olha, ele vem, no filme fala bem direitinho, mostra bem direitinho. Que cidade é aquela? Ele disse, Belém. Mas não é Belém. É uma cidade qualquer. Sim. Belém é nossa casa. É onde nós quisermos que seja. Sim. Toda terra é santa. É uma palavra muito bonita de São Francisco. É mesmo. Toda terra é santa. Toda terra é santa. Nós não conseguimos reaver a Terra Santa, mas nós temos que santificar a nossa terra. Nós temos que santificar onde nós vivemos, nós temos que santificar a nossa casa. E São Francisco celebra o Natal e monta o primeiro presépio. Vivo. Cara, 44 anos, fez tanta coisa. Jesus, em 33 anos também, fez o que fez. Né? Então, nós... Isso mostra o que, Diego? Desculpa, isso mostra que não é o tempo que você vai passar aqui na Terra. Um ano, 2 você anos. Pode viver 100 anos, mas se você não tiver... Não souber administrar esse tempo. Se você não entender que esse tempo não é seu, esse tempo é para você praticar coisas boas, para viver de uma forma, né? Você fica imortal, né? Como São Francisco ficou até hoje imortal. Faz 800 anos e Jesus isso aconteceu. Com 33 anos também. também. E Assis é atual até hoje. Com certeza. Clemilda,
voltando, né, o que nós estávamos falando, São Francisco celebra o Natal, né, e volta para casa, já volta debilitadozinho. Sim, sim. Tá. Né, e ele chega lá em Assis, já doente, e ele ainda passa algum tempo vivo, porém muito fraco, né, ele recebe os estigmas de Cristo, ele recebeu as chagas. Os estigmas? As chagas, os pregos de Cristo na mão. Pode olhar aqui, ó. É mesmo? Nas mãos e nos pés. Ele recebeu as chagas de Cristo. Tô vendo mesmo. Né? E São Francisco, o que é que nós temos que fazer? O que é que eu, como cristão, católico, tenho que fazer? Sei não. É seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Sim, claro, com certeza. É fazermos o que Jesus pediu. Porque São Francisco fez? Viver como Jesus viveu. São Francisco se despiu. Foi mesmo. Não, ele se despiu das suas roupas. Mas como nós, cristãos, vamos entender qual foi o desprendimento. O despimento, Assim, que São Francisco fez. Ele se desapegou dos bens materiais. Certo. Ele se apegou ao bem mais precioso que temos, que é Jesus Cristo. Né? Ele se apegou ao amor. Ele pregou o amor. Ele viveu o amor. E ele transmitiu para nós o amor. Porque Cristo fez isso. Né? E Cristo pede que nós também façamos isso. Né? Nós um dia veremos a Deus. Só podemos ver a Deus um dia quando nossa irmã à morte chegar, como São Francisco diz. Né? Se nós fizermos isso que ele fez, aquilo que Jesus ensinou. Né, Clemilda? É verdade. É verdade? Onde é que é a morte dele? Sim, você disse que sim. A morte de São Francisco foi uma morte simples, como uma morte, né? Sei. Ele morreu com 44 anos em Assis, em 1226. No dia 4 de outubro de 1226. Aí ele já tinha deixado a ordem? Já estava confundado, inclusive a regra, tudo. Aí os franciscanos, eles se espalharam pelo mundo. E no Brasil, tu tem ideia de... Eles chegaram com os colonizadores, né? Já com os colonizadores. Quem chega com os colonizadores são os jesuítas. Mas os franciscanos, eles chegam na época da colonização. Também chegaram, principalmente aqui na costa do Nordeste, né? Salvador, Recife, João Pessoa, né? Fomos em João Pessoa no convento dos franciscanos. Sei. Acho que em Juazeiro tem também, né? Tem os franciscanos. Que Frei Damião era o franciscano, né? Olha, Frei Damião. Sim, conta aí dos grandes franciscanos aqui do Brasil. Vou contar alguns. Quem Frei Damião? O primeiro de todos é o próprio Francisco de Assis. Certo. Depois, um grande franciscano que nós temos é Santo Antônio. Santo Antônio era contemporâneo de São Francisco. E ele viveu na época de São Francisco. Eu não sei se ele chegou a viver diretamente com Francisco. Sei. E se eu não me engano, quando ele chega no mosteiro, São Francisco já tinha morrido. Mas ele foi contaminado pela... Isso, ele viveu na época que Francisco viveu. Sei. Eles são quase contemporâneos, vamos dizer. E São Francisco, e outro, né? Outro dos santos. Clara. Santa Clara. Nós temos um brasileiro que era franciscano. Quem? Antigo? É da época da colonização ainda. Quem era? Santo Antônio de Santana Galvão. São Frei Galvão. São Frei Galvão. São um agora bem recente da gente, né? Contemporâneo. Não nosso contemporâneo, mas viveu no século XX. O Santo Padre Pio de Pietrelcina. É uma linda história de vida também. Ele também era italiano. Inclusive recebeu até os estigmas, igual Francisco recebeu. E foi. Tem uma história de vida linda, linda, linda. Olha o vento. Gente, olha. É o irmão vento. A gente quis fazer esse vídeo aqui sabendo que nós íamos ter o vento, íamos ter passarinhos, que graças a Deus estão enfeitando o vídeo. Mas porque essa é a forma como São Francisco viveu. Na natureza, entre as pessoas simples. Então, por isso que a gente... Pode ser que o vídeo não saia tão legal de som, mas é assim. Só sei que é assim. Vai, diz. E Frei Damião? Frei Damião, né, que está a caminho dos altares. Ele não era brasileiro, né? Não, ele era de Bolzano, né, na Itália. Sim, de Bolzano. Ele era italiano. E a ordem franciscana hoje fala. É quem toma conta da Terra Santa. De todos os lugares onde Jesus viveu. É mesmo, é dele? Tá, dessa eu não sabia. Quem toma conta do Santo Sepulcro, da Casa de Nazaré, de todos os lugares lá onde Jesus passou e viveu na Terra Santa, é os franciscanos. Cara, minha alma é franciscana. Eu sou uma franciscana. A minha também. Você sabe por que o hábito de São Francisco é dessa cor? Não. Porque é a cor da terra.
Ah, cara, eu amei, amei. É isso mesmo. É a cor da terra. A terra é a mãe de todos. Cara, eu sou franciscana, de coração mesmo, assim. Eu me identifico muito com a história de São Francisco, com o que ele prega. Eu acho que a vida é feita de coisas simples. Eu acho que a felicidade está no simples. A felicidade está em vivermos bem, em vivermos a simplicidade. É. Nada temos. Eu já pensei, não vou mentir não, já pensei em acumular coisas. Mas hoje em dia eu sou muito franciscana. Eu acho que... Clemilda, eu disse essa palavra, nada temos e tudo temos. É, tudo temos. Nada na terra nós temos. Clemilda tem essa casa, está construindo uma capela, tem um museu, tem as coisas dela, mas ela não é dela. Porque quando ela morrer, ela não é, ela fica aqui na terra. Então, aqui na terra nós somos administradores. Então, saibamos administrar bem os bens. Bens com B minúsculo. Os bens com B minúsculo. Sim. Porque no céu está o bem com B maiúsculo. É verdade. Maior de todos, que é Deus. Que é quem nos dá a santidade e a salvação. Ô Diego, agora eu tô besta com, assim, 44 anos, eu tô com 50. E eu não fiz quase nada. Será se a gente fizer... Na minha vida. Vou deixar uma pergunta, né? Vai, deixa. Uma pergunta... Tu já tem quantos anos? Eu tenho 30. E um convite, né? Qual o convite? Vamos dizer assim, não é nem tanto um convite. Uma regra, não é uma regra. Uma reflexão? Uma reflexão. Vamos deixar uma reflexão. Como é que eu estou administrando a minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Tanta gente. Eu tenho 30 anos, Clemilda tem 50. Será que eu estou fazendo bem? É verdade. O que foi que eu já fiz? O que eu já fiz? Será que eu fiz o bem? É. Será que eu vivi para mim? Verdade. Será que eu estou vivendo mais para mim? Será que eu estou me esquecendo do meu irmão? Que eu estou fazendo pouco caso das coisas? Né? Verdade. Nós temos que viver uma vida simples e desapegada. Nós temos que... eu não vou mentir não, Clemilda. Eu já fui muito apegado. Hoje eu estou procurando me desapegar. Tu já foi apegado? Já fui muito apegado. E ainda sou um pouco. Acho que todos nós temos essa característica. Mas não deixar isso ser o maior dentro de nós, né? O maior dentro de nós. O maior sentimento, o maior de apego, de querer tudo, de que... Né? Tudo na vida passa. Passa. Tudo Verdade. na vida passa. Só Deus não passa. E São Francisco teve que passar por muita coisa para poder muita entender o real sentido da vida, né? Com certeza. Ele passou por guerras, ele passou por decepções, ele enfrentou a própria família, que não é fácil você romper os laços familiares. Com certeza. Cara... Mas no final da sua vida, seu pai o perdoou, né? Foi? Houve perdão? Que bom. E aqui está a história, né? Diego, isso não é nem toda a história, viu? Aqui é só um fragmento. Eu não sei nem se eu falei certo, como foi. Mas cara, mas tu falou coisas que eu nem sabia. É o que eu entendi da vida de São Francisco. Sou, vamos dizer assim, um admirador de São Francisco de Assis desde quando eu era criança. Sim. Sempre achei bonito a forma de vida. Verdade. Dos franciscanos. Eu sempre achei bonito essa forma desprendida de viver. Diego, e o pouco que eu sabia de São Francisco, eu já era admiradora dele. E eu sabia muito pouco. Quando a gente foi ao Juazeiro, tu comprou a imagem. Eu sou louca. Inclusive, São Francisco vai ter um lugar especial na capelinha. E aqui no Nordeste nós temos um rio. Né? Sim, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco. Cara, exatamente. E hoje nós temos a graça de termos na nossa cidade a água do São Francisco. É verdade. Não é, Clemilda? É para você ver como São Francisco está em tudo nas nossas vidas, né? Pois é. Então, vivamos e sigamos os ensinamentos de Francisco. Com certeza. Francisco de Assis, um jovem simples, que era da fidalguia, que era da burguesia. Imagina que São Francisco teve que romper o que ele teve de deixar, né? Para seguir o sentimento dele. Pois é. E tanta gente não tem nem a metade disso e é apegado a coisas que, né? Nada. E que em pouco tempo vamos dizer assim, de trabalho na sua ordem, conquistou o mundo inteiro. Foi. Porque hoje nós encontramos franciscanos no mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu admiro muito essa ordem dos franciscanos. Diego, tem muita gente que tava com saudade dos teus vídeos.
estava assim, só pedindo para a gente fazer vídeo, é porque a gente tem nossas vidas, né? A gente, assim, não tem tanto tempo. Diego trabalha, eu também tenho minha luta. Mas, assim, é sempre muito bom quando o Diego vem aqui, que a gente faz esses vídeos. Eu aprendo cada vez mais. E a gente não sabe tudo, o Diego não sabe tudo. Não. E vocês que sabem mais aí da vida de São Francisco, coloquem aí, né, Diego? Tem muitas passagens da vida de São Francisco que a gente não sabe. Que eu aprendi muito agora com o Diego falando. Tem coisas que eu nem sonhava que São Francisco tinha feito. Então, digam aí no canal, comentem, compartilhem, nos dê mais informações, para que talvez até São Francisco mereça outro vídeo, Diego, lá na frente. Porque a história de São Francisco é muito linda. Né? Diego, vamos se despedir do povo? Sim. Então, pessoal, é sempre um prazer estar fazendo esse vídeo para vocês. E curtam o vídeo, comentem, compartilhem. E vamos procurar viver um pouco mais desprendido das coisas do mundo. Viver uma vida mais tranquila e mais calma. Eu vou me despedir, talvez como São Francisco se despediria, assim. Irmãos, né? Meus irmãos do canal Museu do Agricultor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai fazer outros vídeos nessa linha aí. A gente sempre gosta de abordar esses temas. Até porque o tema dos santos, se fala muito da parte de religiosidade, se fala pouco da parte humana dos santos, né? De quem eram, como a gente aborda, né? Como era a vida deles. Então, a gente pretende falar muito nesse sentido aí. Então, obrigado, Diego. Obrigado, nossos irmãos aí do canal que estão escutando. Deem like, compartilhem. Vamos divulgar essa história linda e maravilhosa de São Francisco. Paz e bem para todos. Era assim a saudação de São Francisco. Aí era? Paz e bem. Então, cheiro no oco dos olhos e na tábua dos queixos.